para mais um episódio do nosso Webcast. É minha. Eu não deixei ela começar, mas trouxe a palminha dela aqui pro começo do nosso episódio. Melhor registrar. É palminha de início do Webcast, tá tudo certo. Pois é. E como vocês sabem, nosso podcast é itinerante e nós estamos aonde? Em Roma, na Itália. Viemos para a Itália, com grandes convidados aqui na Itália. Mas antes de eu apresentar quem é o nosso convidado de hoje, eu vou deixar para Ellen falar, porque ela adora. Eu tirei as palminhas, mas eu deixei essa parte para ela. Do curta, compartilhe. Então, todo mundo sabe, vocês já estão assistindo no nosso canal do YouTube, provavelmente, ou no Spotify, mas se não estão, o Webcast Oficial no YouTube, o Webcast Cortes também no YouTube, as plataformas de áudio, Spotify, Amazon, Apple Podcast e Instagram. Instagram também a gente tá lá, TikTok, Nossa, a gente também tá lá. Então, sigam em todas as plataformas digitais, curte, compartilha com as pessoas que gostam de futebol, que gostam do assunto e dá o like. É sempre legal falar, né? Dá o like. Curta, compartilha. Tudo isso. Dá like. É isso. E é onde a gente tá especificamente dele. Bom, vamos agradecer desde já, né? Já agradecemos na gravação anterior, mas não estava aqui presente, né? O anfitrião. Agradecer à família Leiva, ao Lucas e à Ari, pela recepção incrível. Eles estão adorando a gente aqui o dia inteiro. Eu imagino, nós estamos aqui simplesmente, nós invadimos a residência da família, mas estamos sendo tratados de uma forma maravilhosa, fomos acolhidos e o clima é fantástico e vocês vão curtir muito as nossas gravações. Eu tenho um agradecimento especial à Tatá, que fez o melhor brigadeiro que eu comi nos últimos tempos. Pensa numa pessoa que se entupiu de brigadeiro e ainda teve bolo. Teve bolo. Enfim, vamos parar de falar um pouquinho sobre tudo que a gente comeu e vamos então apresentar o nosso convidado. Nosso convidado joga na Lazio, mora aqui em Roma há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Ele geralmente é um cara que ele fica muito tempo nos clubes onde ele passa. Lucas Leiva, seja bem-vindo ao nosso Webcast. Obrigado, prazer enorme estar compartilhando um pouco da minha história com vocês. Quando eu recebi o convite, quando a Ariana, espontânea pressão. A Ariana recebeu o convite, ela disse, você vai fazer. Então, foi simples aceitar o convite. A mulher mandou, tá tudo certo. Eu dei a última palavra, falei sim, claro, sim, senhora. Não, mas brincadeiras à parte, um prazer enorme estar podendo participar com vocês aqui em Roma, aqui em casa, e espero que vocês gostem. Fantástico. Na verdade, você acabou de revelar as nossas formas de conseguir os nossos entrevistados. Que ou é no Atende Aí, ou é falando com a esposa. Vocês já perceberam, né? Não falha, gente. Não falha. Sempre dá certo. Então vamos começar o nosso papo. Então, enfim, o nosso Webcast, ele nunca é um programa... Não tem um roteiro, né? Ele não tem um roteiro e ele não é uma entrevista. Ele é um bate-papo mesmo, pra gente trocar ideias sobre tudo que envolve futebol e não necessariamente o futebol, mas tudo que tá ao redor, enfim. Mas eu queria começar por algo que não tem nada a ver com isso. Então, você é de Dourados. Sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas você é quase mais gaúcho do que... Pois é, as pessoas me olham, loiro, olho claro, todo mundo acha que eu sou gaúcho, joguei no Grêmio, obviamente, então... Mas sim, tenho a parte da minha mãe, né? A minha mãe é gaúcha, parte materna toda do Sul. Meu avô foi pro Mato Grosso do Sul quando era casado ainda e a minha geração já nasceu dos primos, né? Já nasceu já em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E a parte do meu pai é paulista. Então, e eu sou do Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, foi um errozinho de cálculo do tempo, porque era para ter nascido no Rio Grande do Sul, quase isso. Talvez. Ou em São Paulo, ou em São Paulo, não sei, depois do casamento, onde eles verdade, iriam... seu pai estava me contando ali que vocês moraram, ele morou em Campinas, né? Exato, eles se conheceram na faculdade e aí, mas aí, como meu avô estava lá em Dourados, eu acho que foi pro lado do sogro, né? Certo. E eu acabei nascendo lá e, obviamente, com 16 anos, acabei me transferindo para Porto Alegre. Com 16. Depois a gente conta, eu estive em São Paulo, no interior de São Paulo, jogando, mas com 16 fui pro Grêmio e ali consegui, vamos dizer assim, resgatar um pouco das minhas raízes gaúchas, né?
que antes eu tinha com os parentes, né? Mas não tinha tido a oportunidade de morar lá, né? Então me sinto também gaúcho. E que manteve, porque eu tomei chimarrão antes ali. Matei a saudade, eu não sei há quanto tempo faz que eu não tomava chimarrão. Eu aprendi a tomar chimarrão, eu tomava muito tereré, né? Tereré do Mato Grosso do Sul, é gelado. Exato, que eu moro próximo do Paraguai, né? E o tereré é uma bebida do Paraguai. Então, sim. Quando é calor, tomo tereré. Quando é frio, hoje em dia ainda. Hoje é mais chimarrão, né? Mais chimarrão. Hoje é mais chimarrão. E como começou essa paixão aí pelo futebol? Foi uma coisa natural? Ou, né, desde pequeno, bola, tudo? Tem alguém na sua família que já jogava alguma coisa? Bom, a minha família, ela vem do futebol, né? Da parte paterna, né? Olha, tava começando. Seu pai não falou nada. Tu é sobrinho? Eu tenho um tio que foi jogador, ele jogou no Palmeiras muitos anos, no Atlético de Madrid, jogou a Copa do Mundo de 74, Leivinha. Leiva, né? O Leivinha. Ele é irmão, e ele é irmão, obviamente, do meu pai. E o futebol sempre fez parte da nossa vida, o meu pai é apaixonado, sempre me acompanhou desde pequeno. E começou assim, jogando como criança, e aí fui gostando, tinha jeito, ia bem na escola, jogando com a escola, aí como na escolinha de futebol, e aí basicamente eu tive um convite para ir fazer um teste no interior de São Paulo, que é em Águas de Lindóia. E aí fui fazer o teste, tinha 14 anos. Pedia, pai, deixa eu ir na época das férias, né? Pô, isso com que idade? Com 14. E aí acabei indo na época das férias, eram as férias de julho, né, no Brasil. Acabei passando, aí quando eu passei no teste, eu liguei e falei, eu não vou voltar mais não. E aí meu pai, como já conhecia esse meio, né? Deu uma maior força, a minha mãe ficou um pouco mais... Claro, mãe. Né? A mãe, né? Não, mas onde você vai morar? O que você tá comendo? Aqueles, né? Coisas de mãe, né? Super normais. E eu acabei ficando. E ali que começou minha trajetória como jogador, assim, né? Tentando, né? Mas foi basicamente isso, assim. Mas o futebol sempre fez parte, desde cedo, né? Sim. E nunca foi algo que precisaram te incentivar? Tu foi criando o gosto... Eu sempre gostei, né? Eu sempre fiz muito esporte. E sempre nessa posição mais central? Eu até jogava um pouco mais na frente, né? Não atacante, mas um pouco meia ofensivo, Meio atacante. E aí vai ficando mais velho, você vai indo pra trás. Por isso que eu tô resistindo. Daqui a pouco o zagueiro... A gente vai chegar, mas tu já jogou de zagueiro. Exato, também, né? Mas ainda bem que eu consegui voltar, sabe? Eu ganhei uns anos. Não, e aí eu comecei como um meia mais ofensivo em São Paulo, né? No interior de São Paulo, lá. E aí, mas desde quando eu cheguei na Inglaterra, eu meio que me estabilizei ali nessa... Como primeiro volante. Como primeiro volante. Queria levantar uma questão que já faz tempo a gente não consegue ver um jogador durante muito tempo numa mesma equipe para criar aquela identidade, né? Aquela identificação com o torcedor, enfim. E logo que começamos o programa, a Ellen levantou essa questão de que você jogou muito tempo nos clubes por onde passou, por onde defendeu. E sempre criou essa afinidade com o torcedor, mostrando, né, sua característica de jogo, né, de doação em campo, de raça. O que você acha que falta nessa geração de agora, de uns anos para cá, para que possa voltar a criar essa identidade? Porque eu acho que isso é tão fundamental para o futebol, entendeu? Que os ídolos, né, os jogadores que ficam mais tempo ali no clube. Eu acho que assim, muito da minha trajetória teve muito a ver também com o meu perfil, de como eu sou fora do campo, né? Eu te confesso que eu tenho dificuldade às vezes da mudança, né? E eu sei que... Um parêntese, a mulher dele, psicóloga, coach... A gente já conversou muito aqui, ó. Nesse tempo que a gente ficou sentado o dia inteiro aqui. Ele tem um perfil bem metódico, de medir muitos riscos, não é isso? A mudança às vezes gera um desconforto. Claro que sim. Mas é necessário, né? Sim. Mas eu consegui, acho que dentro desses 3 clubes que eu joguei, que o Grêmio,
o Liverpool e a Lazio agora, eu consegui me reinventar muitas vezes dentro do clube. Dentro do próprio clube, exatamente. Entendeu? Eu acho que isso aí foi muito bacana e quando eu sempre achava que talvez o meu papel ali não tinha terminado ainda, sabe? A minha meta, eu não tinha dado tudo ainda que eu gostaria, né? Quando eu saí do Liverpool, eu saí bem tranquilo, assim, porque eu sabia que talvez o que eu poderia dar já não era mais o suficiente naquele momento para o clube, para mim, eu já não estava conseguindo mais. Entendeu? Então... E saiu cheio de homenagem. Mas eu acho que é isso que não, também... Sinal de que foi feito esse trabalho. Sinal que eu deixei algo positivo. Sim, a né? do eu clube, acho que isso... do torcedor, de todas as partes envolvidas. E eu acho que assim, o fato de criar raízes, né? Quando você cria raízes, é para sempre, né? Então os clubes que eu passei até hoje, eu tenho certeza absoluta que vai ficar para sempre, né? Agora, o que eu daria de conselho para os mais jovens? Hoje está muito diferente, né? A questão da rede social, né? As críticas. Eu acho que hoje a rede social ela é muito boa, mas ela também amplifica tudo e te confesso que é muito difícil a gente terminar um jogo e não olhar nenhum comentário. A gente olha, porque nós somos seres humanos. Muitas vezes a gente busca aprovação. Vocês estão numa posição de avaliação. E a gente busca aprovação. Qual que é o ser humano que não busca aprovação? Claro, nós estamos fazendo um podcast. Vocês vão ver depois buscar qual que vai ser, né, a aceitação do programa. A gente também. Então, e às vezes quando a crítica ela é muito pesada, que tem muita gente que está por trás da rede social justamente só para criticar, não é de uma forma construtiva. Você pega, às vezes, um menino num momento meio frágil, momento de indecisão, momento que não está preparado mentalmente. A primeira coisa que ele fala, eu preciso mudar de clube, eu preciso buscar algo. Entendeu? Então, eles assim... não gostam de mim, o clube não me aceita. Ou a torcida não me quer. Aí, às vezes, fica... E o ser humano, assim, pelo que eu percebo, e às vezes... Hoje eu melhorei muito, com 35 anos, a gente vai aprendendo, né? Não tem jeito. Mas você olha lá o comentário, tem 200 comentários, você vai focar no ruim. Tu tem 2 ali que o cara fala, você fala, esse cara aqui eu quero responder ele. Então acho que a juventude de hoje tem que trabalhar esse lado também, né? Porque senão os meninos ficam loucos. Porque antigamente era o programa da televisão, né? Era o programa a reação vinha do programa da televisão ou do torcedor que estava na arquibancada. Exato, não tinha, era uma avaliação menos contínua, vamos dizer assim, né? Ela não era menos frequente. Era do momento. Sabe? Você pegava o jornal no outro dia e tal, mas agora é 24/7. Não tem jeito, né? Então, se você não se afastar disso, em alguns momentos, a pessoa enlouquece. Tanto pro bem quanto pro mal. Tanto pro bem, porque às vezes o cara tá tão bem, o cara acha que é um super-herói. Não existe isso. O cara é ser humano, o cara vai errar. E aí, às vezes, cai lá, entendeu? Como tu lida com isso? Então, hoje já lido muito melhor. Mas meu período, quando eu cheguei no Liverpool, eu tive um período muito difícil. Porque eu tinha 20 anos, eu cheguei no Liverpool, um clube, né, renomadíssimo. Eu cheguei... Numa liga pesada. Numa liga que poucos brasileiros ainda naquela época jogavam. E eu vim do Brasil direto, né? Então as pessoas esperavam que eu era o Ronaldinho Gaúcho, porque a referência deles era o Ronaldinho Gaúcho, era o Ronaldo. Cheguei fisicamente longe de estar pronto para ir bem naquele campeonato. Mentalmente também não preparado, porque tinha 20 anos, é normal, é muito difícil você estar preparado com 20 anos, né? E caindo no meio de um monte de caras que são de nível absurdo. Depois a referência que eles tinham, os jogadores que estavam na minha posição eram jogadores de referência, o Gerrard da Inglaterra, o Xabi Alonso da Espanha, o Mascherano da Argentina. Então, assim, para mim... E o Lucas Leiva. E o Lucas, que eu saí do Brasil, né? O Lucas já tinha até feito minha estreia com a seleção principal. Cheguei lá, ninguém conhecia. Eu cheguei lá, eu tenho uma história bacana. Cheguei lá um dia e o Rafa Benítez, que é um cara que eu tenho uma gratidão imensa, que foi o meu treinador, meu primeiro treinador. Ele chegou pra mim depois de fiz a pré-temporada e tal, aí começou a temporada, primeiro jogo não fui nem convocado. Aí ele, na segunda semana ele chegou, Lucas, semana que vem você vai jogar com o time B.
Você queria morrer. Você vai jogar com o time B em Middlesbrough. Aí eu, puta merda, né? Eu saí do Brasil, pô, já numa situação boa, pô, no Grêmio, seleção e tal. Pensei que, né, aquele negócio tava... Abafando. Pô, tô super bem, O lugar tá garantido. né? Aí eu falei, não, tem que jogar no time B, não, vou, né, tal. Vai de ônibus, vai com o time B, joga, vai te preparar, porque você não tá pronto, e você entender aquilo naquele momento, 20 anos, você esquece. não entende, Não, muito sabe? É porque, na verdade, quando tu recebe uma oportunidade como um Liverpool, saindo do Brasil, jovem, uma oportunidade como um Liverpool, tu já vê o futuro brilhante lá da frente. É jogar titular, título, Premier League, Champions. glamour, exatamente. mas não é assim. Mas aí até nos primeiros meses assim, eu até pensei em voltar, sabe? Falei, poxa, tô Que eu aqui, não tem utilidade nenhuma. Óbvio que quando você é jovem, você quer naquele momento, você não tem a consciência que é importante você fazer um trabalho, que você tem que não tá no mesmo nível ainda, e não tem problema não estar no mesmo nível, porque não é para você estar no mesmo nível com 20 anos, você tem que estar com 22, 23. E aí aquela pressão, quando eu cheguei, a torcida imaginava uma outra coisa. Então eu tive não digo uma rejeição, mas vamos dizer assim, um pouco de restrição por parte da torcida, né? E que lá não é normal, porque a torcida lá ela é sensacional, e a do Liverpool então nem se fala, sabe? Então às vezes eles colocaram uma expectativa muito grande em cima de mim como jogador, talvez eu não retribuí da mesma forma que eles esperavam, então teve um início difícil, assim, Uma sabe? dúvida. Teve um início bem difícil. Mas aí veio o meu perfil, né? De resiliência, de querer continuar, de vamos lá, e pensei em voltar, e as pessoas ao meu entorno foram importantíssimas. A própria Ariana falou um dia, eu falei pra ela, não, eu acho que eu tentei. Ela falou, não, você não tentou ainda, você tá 6 meses, como é que você tentou? Você tem que tentar mesmo, sabe? 6 meses não é tentar, sabe? Ela conta essa história pra ela. Então, assim, foi muito importante nesse momento, os meus pais, aguenta, liguei para alguns amigos, até do futebol mesmo, falou, calma, não é assim, sabe? E aí fui aos pouquinhos, né, melhorando, evoluindo fisicamente, e fui ganhando meu espaço aos poucos, sabe? E voltando ao assunto que a gente estava tratando antes, talvez essa resiliência que muitos atletas não tenham. E resolvem, quero sair, vou sair, e por isso que daqui a pouco, em vez de ter 3 clubes na carreira... porque é mais fácil, né? Claro. É mais fácil você... Uma realidade nova. Você tem um problema, você bota embaixo do colchão ali e você muda. Aí você compra outra cama. Em vez de você tentar, por que essa cama não tá dando certo? Não tá funcionando. Não tá funcionando. Vamos ver, se não der certo, aí tudo bem, mas tenta entender, né? E aí eu tive a sorte de ter pessoas também ao meu lado que, calma, vai com calma, você está muito novo, você tem que pensar. O Rafa Benítez, que foi um treinador super importante para mim, Lucas, calma, nós estamos te preparando para o futuro, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aos pouquinhos eu fui começando a ganhar meu espaço dentro do clube, sabe? Aí alguns jogadores saíram e aí foi quando eu comecei a jogar titular. Então foi assim... E foram o quê? 10 anos? 10 anos. Aí vem muito do meu perfil, que nem eu falei. Eu, naquele momento, mesmo eu querendo ir embora, mas assim, pensando, né? Mas vinha aquele, eu não posso abandonar agora. Deixar assim, porque vai ser um fracasso total, sabe? A expectativa que eu criei quando eu saí do Brasil não era essa. Sabe? Quando eu saí do Brasil, eu falei, não, minha ideia é eu vou ficar 12 anos na Europa, 32 eu volto pro Brasil, jogo 3 anos, jogo até os 35 e paro. Eu também. Eu já tô com 35 e não quero parar, não. E não voltei pro Brasil. E quero jogar ainda, vamos jogando. Entendeu? Então você vai mudando, você vai mudando e vai aprendendo. Hoje consigo lidar muito melhor com as... Mas, obviamente, passei... E quando vai chegando, assim, 30, você falou, né? Pensava em jogar até 32, voltar pro Brasil, jogar mais 3. Hoje que você tá com 35 e que você acabou de falar, não pensa em parar ainda. Eu acho, e a gente conversou, acho que foi com o Jardel que falou isso, que não é o medo de parar, é uma falta dessa adrenalina de entrar em campo, de todo o sentimento que tem de qualquer partida, de você, na hora que você entra ali no gramado, ele fala... O Jardel falou que até é um vício. O vício por essa emoção. Assim, não é só por... É o ambiente, assim, assim, a gente sabe que vai ter que chega um momento que você vai parar. E eu sei que daqui a alguns anos eu vou parar, isso aí não tenho dúvida.
né? E nem pretendo fazer mais do que o meu corpo, do que minha mente, sabe? E nem criar uma data. Mas eu acho que assim, depois dos 30, vai você tava mais falando, perto, né? mas depois dos 30 você começa a pensar de uma forma diferente, né? Até porque as pessoas de fora também já começam, esse aí tá velho. Depois dos 30 o cara já tá velho. É uma cobrança, né? Mas é impressionante, é um negócio assim, depois dos 30 o cara tá velho. Virou a chave. Não, 30? Não, isso aí já tem... Então assim, o cara já vai se preparando assim mentalmente, mas hoje, como você mencionou, hoje em dia, hoje tem métodos de recuperação, fisioterapia, auge, né? alimentação. Então hoje em dia não é como o meu tio jogava, que ele teve que fazer uma artroscopia no joelho de menisco. Ele não fez artroscopia, ele tirou o menisco. Aí com 29 anos eu fiz 2 artroscopias e não sinto nenhuma dor e jogo e super bem. Então assim, os tempos mudaram também. Hoje a gente tem suplementação, tem um acompanhamento muito mais profissional, vamos dizer assim, né? Que te permite jogar mais anos. Não tudo, inclusive o próprio material de uso. Claro. Você vê que as chuteiras hoje são super leves, super confortáveis. Total. Você tem uma melhor condicionamento dentro de campo. Até a questão do controle de carga, de treinamento. Sabe? Então, assim, hoje, graças a Deus, facilitou muito, ajudou muito nós jogadores que conseguem jogar mais anos em alto nível, né? Não, temos vários jogadores hoje, né? Eu vou dar um exemplo do Pepe. O Pepe, zagueiro, tá jogando no Porto. Eu acho que ele fez uma das temporadas mais fantásticas da carreira dele. Agora. A gente jogou contra o Porto. Isso, ele foi ovacionado agora no título do Porto, ovacionado pela torcida, numa segurança e uma preparação. Jogou em alta performance. O próprio Thiago Silva. Quem é que imaginava o Thiago Silva saindo da França, do PSG, indo para a liga mais difícil que tem, mais intensa, e o cara parece que tá melhor. O cara parece que tá melhor. É uma máquina. Então, assim, hoje em dia tem essas vantagens, né? De você poder usufruir de toda essa tecnologia aí, não é só das redes sociais, também tem a outra tecnologia também que nos ajuda muito, né? Claro. E o que tu acha que a Liga Inglesa, agora já que estamos em Liverpool, falando do Liverpool, vamos falar um pouquinho mais. O que tu acha que a Liga Inglesa mais trouxe pra tua carreira? Se tu fosse dizer assim uma característica, o que tu mais aprendeu jogando a Premier League? Mentalidade. Mentalidade. Eu acho que quem não tem mentalidade de vencedor, de trabalho, você não sobrevive na Premier League. Engraçado porque a gente entrevistou alguns jogadores que jogam lá e o que mais a gente percebeu é esse trabalho mental. Porque a Premier League é muito pesado. A Premier League é assim, às vezes você pega o primeiro e o último, é competitivo igual. Você fala assim, não, vai ser na Premier League tu pode ganhar de 4-0, mas tu sai do jogo morto, destruído. Tu saiu próprio da guerra, sabe? Então tu cria aquela casca, aquela mentalidade de vencer, porque acho que o campeonato faz com que você crie isso também. A torcida, o estádio cheio, o árbitro, eu acho que tudo, sabe? O jeito inglês de torcer, daquele negócio eles comemorarem um escanteio como se fosse um gol. Não sei se é ainda, mas... Sabe? É um negócio... As regras, até para trazer os jogadores, é para realmente colocar só os qualidade. Melhores. Sabe? Eu me lembro, assim, dos jogos que me deixou muito marcado, os jogos contra o Stoke City. Era um time... que, sério, o jogador menor tinha 1,90 m, eles tinham um cara que lançava um lateral, uns 60 metros, dentro, qualquer lateral era uma guerra, sabe? É futebol americano. Sabe? É um negócio assim absurdo, mas sabe? Então você consegue encontrar todos os tipos de time ali, né? Sim. Então você tem que criar essa mentalidade de vencer, de dar tudo, que não tem jogo fácil. Eu acho que esse aí foi o que mais me ensinou, assim, mentalidade e intensidade, que eu acho que é a base, assim, do futebol inglês, né? Certo. E tu teve uma lesão de LCA no meio desse período todo. Pois é, foi em Como foi? 2011. Foi no meu melhor momento no Liverpool. Eu tava, assim, muito bem mesmo. Voando. Aquele negócio, achando que
não tava achando que eu tava muito bem mentalmente também, mas assim, tava me sentindo super-herói, porque tava dando tudo certo. Confiança lá em cima. Sabe, confiança extrema, assim. E aí tive esse percalço aí que acabei ficando fora, né? 7 meses. Foi um momento difícil, porque eu tava também me firmando na seleção brasileira, que quando o Mano Menezes assumiu também, eu tinha ido com o Dunga, mas aí com o Mano Menezes, que foi meu treinador no Grêmio, me levou e começou a me dar também mais sequência, e eu comecei a me firmar ali, e aí veio essa lesão, né? Essa lesão meio que parou ali dá pouco medo, aquele, né? sabe? Quando acontece, dá aquele medo. Naquele momento eu tive que pensar onde é que eu ia operar, sabe? Então, na verdade, o medo nem fez parte, né? Não. Porque eu comecei, o medo foi depois que eu operei, né? Depois você opera e eu operei em São Paulo, né? Eu fui pro Brasil operar e tal. Aí quando você vê o joelho, eu me lembro quando eu abriu assim, eu vi o joelho desse tamanho. Aí o cara dá medo, né? Fala assim... Como faz? Não era nem pensar em jogar, era o cara pensar, será que eu vou caminhar de novo? Porque era, sabe, normal, depois de uma cirurgia. Sim. Tá tudo inchado. É assustador. E aí começa, o meu pós-cirúrgico foi muito difícil. Eu peguei uma bactéria, não no joelho, mas no hospital. E aí passei mal, me internei de novo, eu me lembro, saí 23 de dezembro, eu saí do hospital para poder passar o Natal. Mas assim, aí foi muito difícil, sabe? Sim. Mas aí fiquei 2 meses em São Paulo, aí voltei para Liverpool para terminar a recuperação. E aí fui aos pouquinhos, voltando e tal, aí voltei. E aí no segundo jogo da temporada, quando eu voltei, eu tive uma lesão gravíssima na coxa. Do joelho operado? Não, do outro. Do outro. No segundo jogo da temporada, fiz toda a pré-temporada e tal. No segundo jogo da temporada eu tive uma lesão grave e onde eu fiquei mais 3 meses parado. Então assim, juntando as duas lesões foram 1 ano, né? Quase 1 ano. E a cabeça? Aí ali eu dei uma balada grande, assim, sabe? Porque falei, poxa, fiz tudo isso e tal e... Pô, uma lesão grave, sabe? Gravíssima, 3 meses parado. Aí me veio várias dúvidas, sabe? Sim. Aí... Mas assim... Superação de novo, mas você resiliência vai, de novo. sabe? Não, te acalma, vai dar tudo certo. Olha esse, olha aquele. Aí você pega os exemplos, né? Claro. Sabe que convivendo muito com o meu irmão, principalmente nesses últimos 2 anos, a capacidade de resiliência que vocês têm que ter, É absurda, as pessoas que estão do outro lado, que estão na arquibancada, que estão atrás de uma câmera, não têm noção. Eles veem o espetáculo em si, quando a bola rola e tá tudo certo. Mas os momentos como esse, as pessoas não têm noção do quanto às vezes, pesado para o jogador se reconstruir. É como qualquer pessoa, né? Nós somos seres humanos, Claro. né? E nós temos os momentos difíceis. E eu acho que o pior momento para qualquer atleta é a lesão. É a lesão, onde você não pode fazer nada, você fica impossibilitado de treinar, de ir no jogo, você não consegue, tipo, corta um pedaço da tua vida, assim, né? Então, mas assim, você também não tem muito tempo para pensar. Não. Então Nem sabe? pode se deixar bater, né? Não é questão nem de exatamente. tempo de pensar. É doloroso, é triste, mas você tem que Então buscar você, uma força. você absorve e absurda. fala, ó, vamos lá. E aí você pega os exemplos, né? Vai pegando. Ó, esse cara aí, olha a lesão que ele teve, ele voltou a jogar. Aquele outro. E aos pouquinhos você vai no dia a dia, de novo. Recuperando. Passo a passo. Fazendo, passo a passo, não tem jeito. Aí vai de novo. E aí você tem que trabalhar, obviamente, a cabeça para também tirar esse medo, né? Quando você volta da lesão. Porque depois que você tem muitas lesões, você fica com medo, né? E aí aquilo pode também te prejudicar na tua performance, não tem jeito, né? Sim. Mas foi o período mais difícil, assim, para mim. Porque... eu me lembro, 7 meses e vai todo dia, E 2 é um pouquinho, turnos, 2 uma turnos. evolução, Porque pouquinho, a lesão do joelho, ela é longa, mas ela é muito legal, assim, vamos dizer assim, porque cada dia você faz um negócio que tu não Você vê uma conseguia, evolução. sabe? Às vezes a lesão muscular, como 3 semanas, é um negócio muito rápido, assim, que é a melhor coisa, né? Um negócio rápido. Mas a do joelho foi passo a passo. Ó, essa semana você vai fazer isso, você vai ver que semana que vem você acha que você não consegue, mas você vai conseguir fazer isso. Aí você vai. E coisa simples, igual de fazer uma flexão. Você ganhar 5 graus de flexão, de ângulo para dobrar o joelho. É que nem uma criança, um bebê. que nem uma criança. Que começa a caminhar, e aí até, né?
Então, até a gente pode entender a emoção do Fernando, que a gente já conversou com ele, né? De voltar, né? De voltar e fazer gol, que foi recente também, fez uma lesão de LCA e voltou, tava num perigo de quase não ser inscrito no campeonato e quando entrou 10 minutos para acabar o último jogo do campeonato e com 2 minutos fez gol. Então quando ele fez o gol, ele disse, Ellen, passou um filme na minha cabeça de toda a caminhada da lesão, da cirurgia, da recuperação, da expectativa. Então, realmente é algo muito... Não, eu imagino porque eu desde quando eu cheguei na Lazio, eu tive pouquíssimas lesões, né? Mas no Liverpool eu sofri um pouco, assim, depois que eu operei o joelho, eu tive vários problemas, assim, sabe, de lesão e tal. Então, assim, tem que ir lá todo dia. Martelo, não pode parar, porque senão... Fantástico. Se você deixar se levar, aí você abandona, né? Mas aí tem que ter a força lá de vontade, né? Fechando essa conta de Liverpool, tu falou do Rafa Benítez. Agora fala um pouquinho do Klopp. Eu também sou fã, sou muito fã do Guardiola, já falei isso em outros episódios, mas o Klopp também é um cara surreal. Ele, primeiro, assim, é bom ressaltar o lado humano dele, né? Eu acho que tá aí o grande segredo dele também. O Klopp, eu acho que ele representa, pelo menos o tempo, os 2 anos e pouco que eu trabalhei com ele, um gestor de pessoas e não digo perfeito, porque ninguém é perfeito, mas é um cara assim extremamente capacitado para gerir as pessoas. Ele é atento aos detalhes. E não e eu acho que é uma das coisas mais importantes assim, ele tem pessoas excelentes ao lado dele também. Ele conseguiu montar uma equipe. Porque ele consegue delegar também, sabe? Eu acho que ele tem a noção das limitações dele. E aí o que ele tem de... Ele não é um cara centralizador. Não para algumas coisas. Para outras coisas... Sim, ele assume. Sim, ele é o chefe. Então é ele que manda. Mas tem muita coisa que ele delega, porque eu acho que ele talvez entende que ele não vai dar conta. Não vai dar conta, ou que o outro faria melhor que ele, entendeu? Então, assim, o lado humano dele, eu acho que é a base de todo o sucesso que ele tem. E, obviamente, a questão técnica, como treinador de futebol, entendimento, treinamento. Ele ganha grupo, né? Mas ele é um cara que, assim, normalmente o jogador, quando sai de um clube, ou talvez ele saia meio puto, né? Com o treinador, né? Cara, eu saí, poxa, foi muito bacana, porque também chegou naquele momento que eu falei que eu acho que eu já não estava conseguindo mais, estava perdendo espaço, eu entendi aquilo. E ele foi um cara que, pô, até hoje a gente... Geriu isso de uma forma muito bacana. Pô, até tem contato, então ele é um cara, assim, eu gosto de sempre falar do lado humano dele, porque o técnico você vê nos times que ele forma, né? Sim. E ganha campeonato, e o Liverpool hoje é a maior... É uma engrenagem. Que, sabe? Perfeito. E perdeu jogadores importantes, e chegam outros e continua indo, funcionando. sabe? Eu acho que isso é importante, sabe? Ninguém é mais importante do que o time, né? Podemos dizer que ele é aquele treinador que o time corre para ele. Corre por ele, né? Não, e se não correr, ele tira. Você não tem opção. Ou você corre ou você corre. Eu não sei, porque eu penso que seja muito difícil controlar tantos egos. Vira e mexe, a gente fala sobre isso aqui, né? Quando a gente fala de seleção brasileira. Mas o time do Liverpool é uma verdadeira seleção. Poxa. Né? Não de um país, mas é lá muito melhor que muitas seleções. Exatamente. Então, assim, eu vejo, não sei, posso estar totalmente errada, por isso é até bom ter você aqui para esclarecer, né? Porque eu acho que todo mundo que está lá do outro lado também admira o Klopp de alguma forma, pelos resultados que ele colhe, né? Como que o cara consegue gerir tantos egos diferentes? Você vê que aparentemente o time, todo mundo tá ali integrado, trabalhando mesmo. Eu acho que assim, pelo que eu aprendi assim com ele, né? Ele tem uma linha, né? Quem não seguir nessa linha não serve para ele. Não serve para ele. Então, inclusive, assim, na escolha dos atletas que ele traz, ele já busca isso. Já é uma forma de você gerir os egos, né? Sim. Porque, a minha linha é essa. Pode ser certa, pode ser errada, você gosta, você não gosta, mas é a minha linha. Ou você segue, ou você segue. Não, até pelo fato dele saber gerir pessoas, como você está falando, ele, na hora de escolher, ele já sabe quem vai se enquadrar nesse... Entendeu? E ele é um cara super aberto, não é aquele cara, um cara aberto. E aí, uma vez ele falou para mim, Lucas, eu não posso falar o que você quer ouvir.
Você tá querendo que eu fale alguma coisa, mas eu não posso. Eu vou falar o que eu acho. Até uma fala Então, dessa... Isso é fantástico. Então, assim, às vezes a gente vai falar com alguém, conversar com alguém, às vezes a gente espera já que a pessoa fale o que tu quer ouvir, né? Mas às vezes... Mas é bom isso, às vezes você não ouvir o que tu quer. Porque às vezes aquilo só te conforta e tal, mas às vezes tu escuta algo que tu não espera, o que é realmente a opinião da pessoa, isso te faz pensar, né? Sim. Exato. Acho que isso a Rê que trabalha muito com essa parte de comportamento, até uma frase como essa é uma forma muito cuidadosa e muito trabalhada de tu dizer pra pessoa que tu não tem como dar outra oportunidade. É muito cuidado, até no jeito de falar. É uma forma de dar um feedback sem a pessoa levar isso para um lado negativo. E é a linha, né? É aquele negócio, eu não posso prometer nada que eu não possa cumprir. Então eu não vou prometer nada para você que eu não possa cumprir. Né? Eu acho que isso é importante também, porque é a linha de trabalho dele e ali o ego você já consegue controlar muito, assim, sabe? E o resultado dele E ele age de acordo com a linha dele, né? Não é que eu falo uma contigo, mas eu faço outra coisa com ela, outra coisa com ela. Ele é coerente. E o resultado tá no campo. Tá no campo, entendeu? Tá no campo. Ele consegue tirar o máximo de qualquer jogador. Pra mim, o que aconteceu com o Luiz Dias, que saiu do Porto em janeiro, e ele entrou no Liverpool como se jogasse há 10 anos. Mas não é fácil não, viu? Não Porque, é fácil. Assim... Você se ambientar num campeonato, que nem a gente estava falando. Completamente diferente. Num time que, teoricamente, está montado. Numa cidade. Né? Numa cidade, num que tem um clima idioma totalmente diferente que não fala, da Colômbia. Né? Ele não fala. Um campeonato completamente diferente do português. Um time completamente estruturado já. Porque o Fabinho mesmo, quando ele chegou no Liverpool, ele levou uns 4, 5 meses para começar a jogar e adaptar. O próprio Alex, chegando no United ali, passou um primeiro ano de adaptação. Porque é o normal, né? Então, assim, também tem muito da qualidade do Luiz Dias, né? Muito, né? Muito. Mas o Klopp também coloca ele e deixa ele super à vontade. Ele parece que se sente confortável para desenvolver. Acho que fechamos de Liverpool. De livro? Seleção? Seleção. Eu quero falar de Grêmio também. Quero falar de Grêmio também. Vai do Sul, vai. Não, mas pode. Vai de seleção. Não, seleção. Olimpíadas 2008. 2008, medalhas de bronze e também participou de uma Copa do Mundo. Eu não. Não, Copa você foi convocado. Fui aquela pré-lista, duas pré-listas, né? Que é um dos meus... Sentiu alguma diferença nessas duas convocações? Tem diferença? Você representar numa Olimpíada ou você talvez numa pré-lista de Copa do Mundo? Você sente essa... Não, assim, a pré-lista foi uma frustração total, né? De não ir. De não ir, porque você quase chega, mas não chega, né? Não tá lá, né? Sim. Então, pra mim, Fica foi muito gostinho. difícil. A Olimpíadas foi, assim, foi um momento único, assim, né? Porque Olimpíadas, poxa, aquela Vila Olímpica, você compartilhar... você tá almoçando, aí tem o pessoal da ginástica, o pessoal do vôlei. O clima, né? Sabe? Aquele clima olímpico. A gente ficou pouco tempo na Vila Olímpica porque a gente jogava em diferentes cidades da China, né? Mas a gente ficou ali 3, 4 dias, foi espetacular, assim, sabe? O resultado, infelizmente, assim, bronze para todo mundo é maravilhoso, né? Mas futebol parece que não serve nada, sabe? Futebol e brasileiro. E ainda mais perdendo para a Argentina na semifinal... Parece que, assim, não valeu nada, sabe? Parece que foi um fracasso. Parece que perdeu, né? Sabe? Poxa, Gente, é uma medalha, né? Quantas medalhas a gente comemora de bronze do Brasil, né? Todo mundo que ganha lá bronze, mas infelizmente pro futebol, pela tradição do Brasil, por nunca... não tinha ganhado, né? Ganhou agora 2, mas quando eu joguei ainda, né? Faltava aquela medalha de ouro e tal. Então, assim... Quando terminou foi meio que um fracasso, mas você olha pra trás, poxa, é uma medalha de bronze, sou medalhista olímpico, sabe? Poxa, são pouquíssimas pessoas que conquistam isso, sabe? Então foi uma experiência única, assim, sabe? E na seleção principal eu tive 20 e poucos jogos, onde compartilhei também momentos maravilhosos, o próprio Gilberto Silva, que foi sempre uma referência pra mim, né?
Desde quando eu era Vocês mais... têm um perfil muito parecido. E eu dividia quarto com ele, né? Muitas vezes na seleção. Um aprendizado gigantesco. Nossa, e ele já era o Gilberto Silva, né? Então, campeão do mundo. Com aquela fala mansa. Sabe? Lucão, Mas você não acha que ele tem um perfil parecido? Ô, Lucão. É assim tal, mesmo. né? Não, tudo bem e tal. Então, assim... Ele sempre foi tua grande referência? Ele foi uma grande referência, até porque quando eu fui para a seleção, ele já estava no Arsenal. Então, assim, além disso, tinha a questão dele estar na Inglaterra, jogar na mesma posição que ele, e ele ter vencido a Premier League, né? Ele ganhou lá invictos, né? Foi um ano que o Arsenal ganhou invicto. Foi. E, pô, ele era o capitão junto com outros, mas ele era uma referência. Então, poxa, eu estando lá na seleção, novinho, grande e oportunidade. ele, poxa, eu aprendi muita coisa com ele, com certeza. Mas, assim, a seleção... Gostaria de ter tido mais jogos, ter tido talvez um período mais importante, ter contribuído mais, mas assim, teve essa lesão que me brecou total, assim, aí depois eu consegui voltar na época do Filipão, onde tive uma sequência boa de 6 meses ali, onde eu quase fui pra Copa, mas aí na última convocação acabei ficando fora. Tu teve Dunga, Mano Menezes e Felipão. Isso. Foram os 3 treinadores que Os 3 treinadores, isso. Mas é o que a gente estava falando ali, né? É o passo a passo. O sonho era ser convocado pelo menos uma vez e vestir a camisa do Brasil. E, obviamente, teve isso. E teve mais do que isso. Mas é essa cobrança sempre. E, é claro, porque quer evoluir, quer crescer. As metas tu alcança. Quer mais. Aí quer se tu mais, parar ali, mais. não dá, né? Mas aí tu se a gente analisar, né? olha a carreira. Não, né? com Olha certeza, onde muito chegou. orgulhoso. Olha mas o tanto de assim, vezes que vestiu uma camiseta mas do aquele Brasil. negócio, a pré-lista, fiquei 2010, fiquei naquelas 7 que se alguém machucasse e tal, em 2014. Aí, mas tá bom, é assim, não era pra ser. E tu teve alguma outra convite para alguma outra seleção? Tu tem outras? Não. Nenhuma? Não, porque eu participei de toda a categoria de base, né? Sub-18, sub-20, fui capitão da seleção sub-20, onde a gente ganhou o Sul-Americano. Aí joguei as Olimpíadas, que era sub-23. Então, assim, eu tenho passaporte italiano, mas nunca pensou nunca nessa passou pela minha cabeça, até porque eu com 19 eu fiz a minha vestido, estreia com a seleção brasileira também. Pronto, daí fechou. Então ali, mas assim, nunca me passou pela cabeça, não foi algo que eu pensei, assim, nunca, sabe, o meu foco sempre foi mesmo o Brasil, né? Fantástico. Posso voltar pro Grêmio? Vai, sulista! Pronto. E a tua ida pro Grêmio? Base, profissionalizar, Batalha dos Aflitos. Bom, vamos lá. Assim, um breve resumo, não precisa ser algo muito descritivo, porque a gente conhece muito bem a tua história no Grêmio. Sim. E os gremistas até hoje têm muita saudade. Eu acho que tu deve receber milhares de mensagens. Cada vez que ele vai pra lá de férias, né? Cada vez. Ele fala assim, opa, volta. Antes eu postei ali a cuia de chimarrão com o símbolo, a galera já começa, como assim? Que história é essa? Então, e essa história de amor? Então, como eu falei, a minha família materna, né, parte da mãe é gaúcha, é metade gremista, metade colorado. Né? Não tem jeito. Então o Grêmio sempre foi um clube que eu torci, sempre fez parte da minha vida desde pequeno, né? O meu avô era muito colorado, mas assim, tenho tios, primos que são gremistas. E o né? Lucas sempre foi o quê? Eu era gremista também. Sempre? Gremista. Dá bem, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz antes, né? Era gremista, porque como eu falei, foi muito presente na minha vida, né? O Palmeiras foi um time que foi importante também, por conta do meu tio. Meu pai é palmeirense, meu irmão é palmeirense. Então, assim, mas o Grêmio sempre fez parte, assim, mais forte, né? Vamos dizer, da minha vida. E o Grêmio foi, assim, um acaso, vamos dizer assim. Eu jogava no interior de São Paulo, eu estava de férias em casa, e aí, como lá tem muitos gaúchos, eles organizaram um jogo contra o juvenil do Grêmio na época. E eu estava de férias naquela época, né? E aí a minha escolinha da minha cidade falou, Lucas, tá de férias, cara, vem reforçar o time aí pra gente jogar e tal. E eu joguei contra o Grêmio. E aí, lá na minha cidade, fui expulso. E ainda assim deu certo. Fui expulso. Mas você é brigão em campo?
Não, brigão não, mas eu Chega aqui. assim, não gosto de perder. Sou competitivo. Mas assim, não sou tranquilo assim, Não, né? Não, bem diferente. E aí eu joguei, me lembro, fui expulso, aí desci meio que chorando no vestiário e tal. Falei, puxa, perdi a oportunidade, porque eu jogava num time do interior de São Paulo, um time pequeno, sabe, ainda. E aí no final do jogo, o diretor do Grêmio falou, eu quero falar com o pai daquele alemãozinho lá. aí meu pai desceu e falou, não, a gente queria convidar ele para fazer um teste. Isso era dezembro, aí em março, que estava acabando a temporada, em março. Aí meu pai falou, mas ele foi expulso e tal. Não, mas lá no Sul a gente gosta... A gente gosta Desse jeito. A gente gosta de... Esse é o perfil. A gente gosta de gente assim, sabe? E foi aí que... É que a característica do Grêmio sempre foi muito de peleia, de raça. E aí foi assim começou. Fui fazer o teste, acabei ficando e ali com 16 e aí... Construiu uma história. Comecei... E a conexão que tu tem com os torcedores do Grêmio criou foi muito forte, né? Na verdade, sim, como eu joguei em poucos clubes, né, como a gente tava falando, eu criei raízes. Criou raízes. Né? Criei raízes mesmo, assim. O Liverpool até hoje eu tenho, poxa... Fãs e... Homenagens. Sabe? Pô, até hoje falo com as pessoas lá, sabe? E o Grêmio continuou, sabe? Assim, e fiz questão de continuar, porque eu acho que é super importante isso também, sabe? Às vezes quando a gente sai de um clube... A gente perde mas foi tão forte, foi tão intenso, Faz parte da história, né? Sabe? Foi muito bacana, né? Como na Lazio também. Então, assim, eu acho que essa questão de ficar muito tempo em poucos clubes também ajuda, né? Porque você conhece muita gente, convive muitos anos com as pessoas, então acaba se tornando um pouco família, sabe? Muita gente acaba vindo muito na tua casa, acaba indo jantar fora e cria raiz, não tem jeito, né? Cria uma conexão. E o torcedor reconhece, né? O torcedor reconhece isso. Obviamente, estive presente naquele jogo marcante, fatídico, né? Fantástico. Também depois Fantástico imagina, pra nós que tava assistindo. Eles Imagina, dentro de campo foi uma verdadeira guerra, 2005 o Grêmio estava na Série B. Em 2006 o Grêmio terminou em terceiro do Brasileiro, classificamos para Libertadores. Em 2007 nós perdemos a final da Libertadores pro Boca Juniors. Então assim, em 2 anos e meio da Série B a final da Libertadores. Foi muito intenso, sabe? Foi muito. Então a torcida... E tu participou de todo esse processo? Participei de todo. Aí foi quando terminou a Libertadores eu fui pro Liverpool, que foi no meio do ano, né? E exatamente por isso essa conexão e essa lembrança tão boa que os gremistas têm. Porque é realmente nada, do baixo. Foi o Grêmio, tava muito mal, sabe? Top. Aí... Como a gente também subiu, né? Como foi aquele jogo, a Batalha dos Aflitos e com menos 4 jogadores, e aí... A gente não tá no de prima ainda, no de primeira. Mas numa palavra, o que foi esse jogo? Inacreditável. Eu diria isso. Inacreditável. Eu digo, foi um dos jogos que eu assisti, tipo, sendo eu no Brasil, no Rio de Janeiro, torcedor do Fluminense, eu me vi torcendo pro Grêmio de uma maneira... que você diria certamente que eu era torcedora do Grêmio desde que eu tenho uma grande parte da família, da família que é colorada, né? E aí até nessa hora ela falava assim, eu não acredito que eu vou morrer pelo Grêmio. Porque, sabe? Cantando ainda, sabe, aquele negócio da família, né? Vocês ficaram pra história. A Ariana era colorada, né? Não, acho que era mesmo, acho que agora ela é até gremista, verdade. Mas isso fica pra história. Vocês entraram pra história do clube. E como a gente tava falando antes, hoje um jogo desse não acontece mais, né? Não porque acontece. tem o VAR, não acontece mais. Hoje não tem mais aquela barbaridade que aquela barbaridade que foi. É o futebol raiz que a gente chama. Esse é... E um briefingzinho de Lazio. Bom, a Lazio, então, é aquele negócio da mudança, né, que a gente tava falando. Eu saí do Liverpool e vim para Lazio, né? Em comparação de times, teoricamente eu dei um passo para trás, vamos dizer assim, né? Certo, porque eu saí do Liverpool, vim para Lazio, é um bom time, mas não é o Liverpool. Sim, nós estamos falando de um outro tipo de liga também, né? Mas cheguei aqui, poxa, eu acho que foram talvez
os melhores anos da minha carreira, assim, sabe? Assim, de... Quer ver? Eu vou te dar um ingrediente que eu acho que voltou pra tua vida quando tu sai da Inglaterra e vem pra cá. Emoção. O italiano é muito emocional também. no futebol. E eu acho assim, que eu tava precisando dessa mudança também, sabe? Daquele negócio daquele novo desafio. Cheguei aqui, pô, também cheguei do Liverpool, então eu já me senti com uma responsabilidade enorme. Grande. Sabe, primeiro jogo da Lazio contra a Juventus, a Supercopa italiana. Eita, de cara. De cara, assim. Aí, até é legal essa história também, porque tinha um rapaz aqui de Roma, falou assim, Lucas, o cara que achava as casas aqui, procurava e tal, Lucas, pô, faz 4 anos que a Lazio não ganha da Juventus, se vocês ganharem esse jogo, saírem campeões, eu te levo a conhecer o Papa. Ele falou, eu dou um jeito aqui, não sei o quê. E aí foi meu primeiro jogo, né? Minha estreia. Nós fomos campeões, ganhamos 3-2. E ele levou? Aí eu falei... Aquela assim, ele levou pra não, falei, agora você vai ter que... E aí a gente foi conhecer o Papa. Mentira! Já valeu a pena! Já valeu a pena. Tu conheceu o Papa? Conheci o Papa. Tem uma foto ali na entrada, não sei se vocês viram. Não, que tem o Papa benzendo as crianças. Eu não vi, mas eu tava a Aninha vai botar uma foto. Podemos? Pode. Vamos botar uma foto. Olha, foi engraçado, porque há um ano atrás, quando eu vim aqui... Eu não sei se você lembra, eu aluguei um carro para vir aqui, trabalhar com a área e tudo. E há exatamente 15, 20 dias atrás chegou uma carta na minha casa para assinar, né, aquele aviso de recebimento, da selo Roma. Gente, será que eu já mandei uma vez um fax, porque tem um negócio para você mandar para conhecer o Papa, né? Eu falei, gente, será que chegou a minha vez? Vou conhecer o Papa. Não, era uma multa de trânsito mesmo. Nossa. Um ano depois. Mas o cara conhecia mesmo o Papa, ou ele teve que pedir 200 favores pra chegar? Eu não sei o que ele fez, não perguntei. O mais importante é que ele levou e eu conheci o Papa, ele benzeu as crianças. Então, assim, foi uma história... Então, assim, pô, começou já com título, sabe? Foi espetacular. Primeiro jogo com título, ganhando a Juventus e tal. Aí, pô, Roma... Cidade, não tem nem o que falar, sabe? O clima também, fantástico. Que na Inglaterra é o que falta, né? Porque é o que falta, disso... falta muito aquele sol, porque você não vê o sol, sabe? Você não vê o sol quando... Então, assim, eu precisava daquela mudança, sabe? Claro. Eu lembro que as crianças olhavam assim, porque na Inglaterra eles olhavam pra fora e chuva. Não, olhava e falava, pai, pode ser lá no jardim, sabe? Que era frio, chovendo. Sim. Não dava nem vontade. Aí nas primeiras semanas, pai, a gente pode ir lá? Vai, meu filho. Né? Então, assim, deu um gás assim, enorme. Aí são 5 anos já, assim, e aqui vocês criaram laços muito fortes, né? De amizade. Até a gente conversando com o Pepe falou, nós somos uma única família. A Ari super emocionada, eu gosto muito deles. Não, realmente, assim, criamos raízes. Cria, né, esse vínculo com E eu acho que isso também faz com que você também... goste do lugar que você sabe? E crie raízes até no clube, porque não tem jeito. O cara tá bem no trabalho, tá bem nas coisas, a família tá bem, sabe? Você tem mais ânimo também para fazer mais coisas sociais, as crianças também estão bem, sabe? Então acho que tudo... E a Lazio foi, assim, um período maravilhoso, assim, sabe? Tá sendo um período maravilhoso porque eu consegui também me reencontrar, ter emoção, me sentir importante de novo, responsabilidade, sabe? Então acho que foi... Ganhar aquele protagonismo de volta. Não que eu sou um cara que eu busque o protagonismo, sabe? Mas faz bem. Emoção. Aquele reconhecimento. Acho que aí nós buscamos, todo mundo busca o reconhecimento. Né? E talvez lá no livro, naquele momento... Eu já estava perdendo um pouco o espaço, já não estava me sentindo tão importante. E aí deu essa... que as pessoas talvez... Boost, né? Deu um boost. Puxa, mas você vai sair do livro, vai pra lá. Poxa, pra mim foi... Ué, por que não? Não, eu, sabe... Sim, reacender ressuscitei, realmente. Vamos dizer assim, sabe? Eu tirei algo dentro de mim que nem eu sabia que eu tinha mais. Pronto. Sabe? Então, e tu falou Premier League e mentalidade. E campeonato italiano. Aí tem que ser a tática, né? Eu ia dizer. Defensivamente eles são muito... A tática, o italiano é o detalhe, vamos dizer assim, porque a Premier League é um futebol que, assim, eu te ataco, você me ataca, eu tenho que fazer um gol a mais que você. É a mentalidade deles. É a matemática Por isso deles. Que o jogo da Premier League, eu acho que ele é muito mais emocionante. E
E primeiro o italiano é como eu vou não tomar gol, Pra depois como eu pensar vou parar nisso. eles pra depois porque atacar. um gol a gente faz. Eles sempre falam, não vamos tomar gol que um gol a gente faz. Então, assim, Sabe que essa é a diferença. O assim, Alex sabe? passou um ano aqui na Inter, né? E até hoje ele fala que o período que ele mais aprendeu defensivamente da carreira dele foi um ano de Inter. Porque realmente o futebol italiano prioriza muito a estrutura tática defensiva. Hoje mudou muito, assim, de quando eu cheguei para hoje, tem muitos times mais, assim, mais parecidos com a Espanha, sabe? Times parecidos mais com a Inglaterra, faceiros, assim. sabe? Um pouco mais, assim, com um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, né? Certo. E eu acho que eu cheguei num momento de carreira muito propício, assim, pra Itália, sabe? Com 30 anos, velho. Que Mentira. Pô, Mas assim, acabou mais com a velho gente, do que eu nem acabou pensar. com a gente. Eu vou embora. Não, como atleta, né? Mas cheguei já num momento assim, mais já, né? Com 30 Que já anos. podia ficar mais postadinho ali. Não, e eu sempre tive esse entendimento tático e aqui eu acho que eu consegui ainda melhorar ainda mais, sabe? Fantástico. Eu acho que isso aí pra mim foi muito bom também. Tá, e agora falando Premier League, Campeonato Italiano, aqueles anos de Grêmio ali, característica do futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro é arte, né? O futebol brasileiro, eu acho que hoje eu olho os times e tá muito mais organizado, né? Eu acho que os treinadores também, muitos treinadores foi da Europa para lá, os treinadores também que permaneceram lá também evoluíram naquela questão tática. Mas, agora estão vindo muitos para o Brasil, sabe, eu acho que portugueses. essa troca de informação também, eu acho que ela foi super importante, né? Mas o brasileiro é arte, né? A criatividade. E especificamente o Grêmio, ele tem muita raça. Eu ia falar garra. O Grêmio, Coloca o muita Sul, emoção. né? O Sul em si. Aquele povo, o gaúcho é marcado pela garra, E os Grenais? O Grenal era... Então, aí uma boa pergunta. Qual o clássico mais pesado? Todo mundo me pergunta, sabe? Já fizeram? Eu não queria fazer Não, mesmo. me pergunta assim, porque, assim, Lazio e Roma, nossa senhora. Fumaceira. Também, É uma loucura, assim, Fumaceira. Liverpool e Everton, puxa vida, e Também. Liverpool e Manchester, Também. sabe? É vida ou morte. Você deve saber bem lá, sabe, primeiro jogo qual que é? É Liverpool, é Manchester, é Everton, sabe? Vocês lá é Liverpool e City, né? Total. Provável, né? E Grenal? E Grenal é muito parecido com Lazio e Roma. Porque muito emocional. uma cidade, dois times, grandes. sabe? Fanatismo dos dois lados, sabe? Então, assim, é difícil você comparar. Eu falo assim, hoje eu vivo muito mais o derby aqui do que quando eu cheguei, porque quando você chega, você é o derby e tal, mas você não entende ainda. Como eu também não, quando eu cheguei no início no Liverpool, também jogava o derby e tal, mas assim, aí você vai passando dos anos, você vai entendendo. E o Grêmio, desde a categoria de base. Então, assim, você é criado ali. No Grêmio não pode usar nada de vermelho, sabe? Não pode fazer qualquer coisa, menos perder pro Inter. Vermelho não. Aqui nem vermelho pode falar a palavra vermelho. Aí eu fui pro time vermelho, imagina. Fui pro Liverpool, que é todo vermelho. Troca o guarda-roupa. Não, verdade, eu até me sentia... Não, mas eu tô com vermelho aqui, não, mas alguma coisa tá estranha. Mas o Alex aconteceu a mesma coisa. Foram 4 anos de Porto sem poder usar nada. E lá em Portugal, vermelho. é assim, até pessoas que vão assistir não veste a cor do... Isso. Aí ele vai pro United, ele disse, Ellen, eu não tenho nada vermelho. Tinha chuteira lá que nem entrava. com uma listra vermelha, os roupeiros pintavam. Então, assim, desde pequeno, sabe? Você, que é muito parecido com aqui. Na Inglaterra tem essa questão mais do respeito, vamos dizer assim, pelo menos na categoria de base, eles não... É por isso que não eu falo da passam emoção. tanto, sabe? A parte emocional do futebol, tanto na Itália quanto no Brasil, eu acho que é parecida. bem... Portugal também, é muito pesado. Vamos pro nosso primeiro quadro, o de primeira? Vamos pro de primeira. Meu Deus. Não, é tranquilo. É rapidinho. Vai me complicar. Não, são perguntas simples pra você responder com o que vier primeiro na sua mente. Tá bom. Curtinhas, rápido. Será que eu vou dar conta? Sim, claro. Fácil. Mole. Você já fez coisa muito... já recuperou de um monte de coisa, já venceu um monte de desafios. Isso aqui é fácil. Um jogo.
Batalha dos Aflitos. É o primeiro que Eu vem já na cabeça, coloquei. né? Não, mas olha primeiro. só, você já tinha colocado em primeiro de propósito, É, né? Porque eu não tenho esse tem jogo como, na cabeça, essa aqui já é mas não tem tendenciosa. como não ser, Já né? foi tendenciosa. Um ídolo. Ronaldo. O que você faz quando você não está jogando futebol? Estou com a minha família. Um dia inesquecível. O nascimento do meu filho, do Pedro. Foi inesquecível, mas também um pouco traumático. Porque o parto não foi assim. Ah, meu Deus. Não foi o melhor possível. Então foi inesquecível Foi dos marcante. dois lados, sabe? Dos dois lados. Então ficou marcado pelos dois ele lados. nasceu na Inglaterra? Os dois nasceram na Inglaterra. É. E graças a Deus ele está lindo, maravilhoso. Ele hoje esteve aqui conosco aqui durante o dia. Ele é incrível. Melhor jogador na sua posição atualmente? Barbaridade. Soltou um É. barbaridade. Olha, eu vou puxar pro lado do Brasil então, tá? Eu diria que o Casemiro, hoje eu acho que é o melhor jogador da minha posição. E o Fabinho também não poderia deixar de mencioná-lo, porque também eu acho que naquela posição ali os dois são os melhores. Fantástico. Uma decepção. Não ter ido para a Copa do Mundo. Um desejo. Pá, eu acho ser feliz, eu acho que o que eu busco todos os dias, né? E eu sou feliz e desejo que continue sendo feliz. Eu acho que isso aí é... Você falar assim, na tua carreira, hoje eu tenho mais desejos assim pessoais do que profissionais, vamos dizer assim, sabe? E é justo, né? Com qual jogador do passado você gostaria de ter jogado? Com o Zidane. Nossa, seria uma dupla e tanto também. Uma lembrança marcante no futebol. Bom, além da Batalha dos Aflitos, né? Eu acho que esse jogo contra a Juventus foi um Primeiro, momento né? muito marcante, assim, por tudo que envolveu, né? Obviamente teve a questão do Papa, mas... Eu ia dizer, por ter te levado ao Papa. Mas é a questão daquela dúvida, daquele, sabe, como eu comentei, de trocar, sabe, o livro pela Lazio, e eu acho que foi um jogo, assim, marcante para mim, assim, na minha carreira. Qual será a final da Copa do Mundo do Catar? Isso é um bolão. A gente está fazendo tá- um bolão a com os gente vai entrevistados. fazendo aqui, né? Ah, mas eu nem olhei a chave, nada. Não dá nem Mas pra... sem olhar a chave. Se tu tivesse que... Uma final que você gostaria Eu de espero, ver, né? que Vamos você lá. espera? Brasil, obviamente. Brasil e Espanha. Ó, igual o Pepe, hein? O Pepe falou a mesma coisa. Brasil e Espanha. Em uma palavra, o futebol é... Vida. Ó. De novo, em uma palavra. Quem não se sente vivo vendo um jogo de futebol, jogando futebol? Se alguém disser que Futebol não é se vida. emociona... se alguém disser que não Tem. sente Você pode nem nada gostar quando- de futebol, mas se você assistir um jogo ou acompanha alguém, O que foi esse jogo City e Real Madrid agora? você esse entendeu? último? É vida. É, É você não vida. precisa torcer nem para um clube nem Nem para pro outro. né, É, pô? infelizmente tem até gente que morre, né? Vendo o jogo. De Ou tanto infarta, que... de emoção. De emoção. Um né? dia eu conto, o meu pai faleceu no Maracanã assistindo o jogo do Fluminense. Olha O aí. jogo terminou, meu pai teve um AVC. Você vê. Olha aí. No Maracanã. Literalmente. É vida. É No vida. Maracanã. Não tem jeito. Enfim. Numa palavra, quem é o Lucas Leiva? Essa nunca te perguntaram. Numa palavra? Eu não gosto de ficar me elogiando assim, sabe? Tem que pensar. É bom às vezes. A Ariana ia dizer um cara chato. Ah, não! É. Nunca. Batalhador. Eu ia falar resiliente. Batalhador. Eu acho que a minha carreira, assim, tive vários... Acho que a maioria dos atletas, mas eu acho que eu tive que batalhar bastante, assim, pra dar muitas voltas, sabe? Eu acho que eu consegui.
Fantástico. Próximo quadro? Então, eu ia chamar antes, quando ele falou que criou raízes, fez muitos amigos. Eu ia aproveitar e pegar esse gancho. Mas aí a conversa mudou, vamos aproveitar agora. A gente tem um quadro, atende aí. Que, aliás, tá ficando famoso. Lá no Twitter o pessoal tá falando assim, até que essas meninas foram espertas. Olha que essa ideia é boa, hein? Porque a gente convida você a convidar alguém para estar aqui conosco. Estar na sua posição? Então... Vamos lá, eu vou tentar alguém aqui, Busquei. não tava nem esperando isso aí. Se a pessoa não atender... Mas se não atender... Você diz aqui o nome, fala, a gente convoca por aqui, depois a gente manda um videozinho pra Tá eles bom. e tá tudo certo. Vamos lá então, peraí. Vou tentar aqui chamar. Tenta. Tem que falar antes quem é ou não? Você que sabe, se Não, quiser vou tentar... dar suspense aí, peraí. Bufa os tambores. Diz elas não mordem, tá tudo certo, é fácil. Vou botar no alto-falante aqui. Tem uns que já estão sabendo desse quadro, já nem atende mais. Estão fugindo. Não tem problema. Vai ficar ali gravado, a gente manda o vídeo. Quem é? Olha lá, ó, tô chamando, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Tá? Felipe. Felipe Coutinho, então, ó. Convocado. Tá Irmão, já convocado. tá escalado. É de Não mim tem pra jeito. você. Número 10, sabe? Não vai... Conta pra ele que a não vai gente- me sacanear, senão fica Vai mal pra mim, decepcionar. né? Não deixa ele mal na fita, mostra que você é amigo poxa, dele. sabe? E conta pra ele que a gente vai até ele, monta tudo isso aqui. Não, vocês vão até a Inê, né? Que é a esposa, que daí tá tudo certo. A Inê, Não, é. a Inê sabe, ela vai ajudar a gente, sabe por quê? Ela agora também tem um canal, ela sabe o quanto é difícil, então Que ela tá vai bem ajudar. bacana, inclusive. Tá bem bacana. Cara, Parabéns, você não tem menina. que fazer nada, você tem que sentar e falar. O resto eles montam tudo, tá tudo certo. Exatamente. Isso, fantástico. Vamos assinar... Então, essa aqui é a nossa Camisa de camiseta de milhões, porque ela tá ficando pesada, Tá. né? Só assinatura boa aqui. E agora, Pedir gente, pra vai você assinar pra gente. Agora já tá ficando naquele momento que... Então eu não posso nem escrever muito, né? Não, pode, a gente vai virar. Vamos lá. Peraí. Deixa eu só ver se eu consigo ganhar mais espaço. É Webcast. É isso. Isso. Webcast, inclusive, vamos lembrar que o Webcast, o Web é Women in Black, por isso que estamos sempre todas Já tô querendo de mudar preto. de... Eu levemente, Vocês sabem que eu né? tô querendo mudar o nome desse podcast, né? Já não tem mais roupa A preta. pessoa o quê? A pessoa ensina cores, bota cores na vida das pessoas e tá aqui de preto. Não combina. É verdade. Acabou meu estoque de roupa preta. Já era. Ainda mais no verão, só tem cor. Já foi. Bom, vamos lá mostrar aqui. Fantástico. Ó. Olha aí. Você entende minha letra? Minha letra é de Sim. médico. O Ibcast, muito obrigado pelo convite. Beijo, Lucas Leiva. Muito bem. Obrigada. Obrigado, Lucas. gente. Não foi tão difícil, vai. Apesar da gente ter ficado aqui o dia inteiro na sua Não, casa. foi maravilhoso. Não foi tão difícil. Poderíamos estar mais algumas horas falando. Ó, com Poderíamos. certeza. Tá vendo? Poderíamos mesmo, Mesmo. mas Ia ter Olha que história. tinha assuntos, tinha um monte de coisa pra gente perguntar, mas a gente tem que... fantástico. Muito Agilizar. obrigada pela acolhida. Realmente a sua família foi muito receptiva. Vocês não têm ideia da mesa que estava montada quando a gente chegou. A Ellen só pensa na mesa de comida, gente. O brigadeiro tá Graças a Deus, não tem brigadeiro quando eu tô aqui, não tem, sabe? Só quando tem nem vai ter visita, né? mais, porque puseram ali a bandeja, É, já acabou acabou o o brigadeiro. brigadeiro. Esquece o brigadeiro. A acolhida foi fantástica. Muito obrigada. Muito Desculpa obrigada. a bagunça na sua casa. A Imagina. gente causa essa bagunça quando chega. E quando a gente vai, a gente deixa tudo como tava. Exato. A Já Aninha, arruma. né, Aninha? Tudo certo. Muito obrigada Obrigado, mesmo. gente. Deu Obrigada. sucesso. Desejo também muito sucesso nesse... E, ó, e com Obrigada. esse preparo, você ainda vai jogar mais. Sinto lhe informar que você ainda vai jogar mais alguns anos. Então, E aí podemos entrevistá-lo novamente. É Exato. tá bom. Obrigado, é isso aí. gente. Obrigada, Obrigada, gente. obrigado. Vídeo mais um Webcast. Beijo.